Oi, gente! Eu sou Camille Fernandes e vou estudar um pouquinho com vocês hoje sobre razão e proporção. Vamos lá? Bom, eu sempre gosto de trabalhar razão e proporção com essa imagem porque é uma imagem bem didática que traz aí pra gente, né, algumas razões e ao mesmo tempo traz aí uma proporção, né? 25 sobre 100, 5 sobre 20, ambas resultam em uma proporção igual, né, que é a razão 1 sobre 4, certo? Eu adoro essa imagem. Mas assim, de fato, o que é razão? Antes da gente aí pegar para resolver questões, temos que definir basicamente aqui, por cima mesmo, algo bem rápido, o que é razão e o que é proporção, certo? No caso, a matemática, né, na matemática, a razão ela estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo aí o coeficiente entre dois números. Mas há mais uma regra, que no caso é a unidade de medida igual, certo? As grandezas, para a gente trabalhar em uma razão, elas têm que estar na mesma unidade de medida. Não podemos trabalhar aí, por exemplo, em metros e quilômetros, tá? Só um exemplo aqui. E é claro, né, que para que aí ocorra uma razão, né, tenha-se um resultado concreto, não podemos ter aí o número b ou o denominador igual a zero, porque senão essa minha divisão, né, porque uma razão nada mais é do que uma divisão, não vai existir, certo? Então, no caso aqui, no primeiro exemplo, né, temos que A é 40, B é 20, logo nossa razão, a razão entre esses dois números, né, vai ser 2, certo? Ou seja, a razão entre 40 e a razão entre 40 e 20 vai ser 2. Certinho? Amarrados aqui? E aí vamos ver então o que é uma proporção, né? Uma proporção vai ser basicamente a igualdade entre duas razões, certo? Ou ainda quando duas razões possuem o mesmo resultado. Por isso que eu disse lá naquela foto que eu gosto de trabalhar, porque ali nós temos algumas proporções, certo? E aí nós temos aqui um exemplo, a igualdade entre duas razões, a razão 1 sobre 3 e 12 sobre x. Aqui o meu intuito é descobrir o valor de x. Então aí a gente faz o quê? Uma regrinha de 3 simples, né? Onde eu vou multiplicar cruzado 1 vezes x e 3 vezes 2. E aí eu vou ter que 3 vezes 2 é igual a x e x é igual a 36. Então a gente consegue determinar o valor dessa minha incógnita, ok? Ah, Camille, mas por que eu vou estudar razão e proporção? Gente, parece um assunto muito banal, muito simples, mas cai muito no Enem. E não só cai na área da matemática, porque as noções aí de razão e proporção são aplicadas também em outras áreas. Combinado, então? Vamos agora dar a devida importância a esse assunto, certo? Falar aí de razão e proporção, a gente tem que falar sobre grandezas e proporções também. O que seria, então, grandezas proporcionais, sendo diretamente ou inversamente? O próprio nome já diz, né? Grandezas diretamente proporcionais são quando duas grandezas crescem ou acompanham o mesmo sentido, certo? Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui, certo? Elas acompanham o mesmo sentido. Já inversamente, o nome já diz, né? Uma vai ser o inverso da outra, tá? Então, quando eu tenho algo aumentando, eu vou ter outro diminuindo, certo? O aumento de um vai implicar na diminuição de outro. E aí, vamos agora relembrar mais dois assuntinhos, que é a regra de 3 simples e regra de 3 composta, que está tudo aí englobando razão e proporção, certo? E aí, ela vai ser, a regra de 3 simples, um método matemático, um dos mais utilizados, e não só no meio acadêmico, nas escolas, mas muitas empresas aí nos setores financeiros utilizam também. Por quê? Por que usa tanto a regra de 3 simples, né? Gente, serve para muita coisa, inclusive para a gente descobrir aí incógnitas, como nós vimos no exemplo anterior, onde a gente achou o valor de x, certo? Porém, como vimos, é necessário ter 3 valores, né? Para que assim a gente descubra o quarto, o valor daquela incógnita que está ali, certo? E aí, tanto serve para grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro. Temos aqui as proporções 1 sobre 3 e 2 sobre x. Vamos aí agora fazer aquele esqueminha, né?
de multiplicar cruzado, onde eu multiplico 1 por x e 2 vezes 3. E aí eu vou ter 1 vezes x é igual a 2 vezes 3. Logo, eu tenho que x é igual a 6. Combinados aqui? Amarrados aqui? Então, vamos evoluir mais um pouquinho. Falar um pouquinho de regra de 3 composta é dizer que a regra de 3 composta nada mais é do que uma regra de 3 simples, um pouquinho melhorada, certo? Por quê? Vamos utilizar a regra de 3 composta quando a gente tiver valores desconhecidos e quando o problema envolver grandezas proporcionais, assim como na regra de 3 simples, certo? Porém, existe um passo a passo para aplicar a regra de 3 composta e nela a gente pode ter aí 3 ou mais grandezas, tá certo? Então, quais são esses passos que a gente trabalha? Primeiro, a gente identifica as grandezas, depois constrói uma tabela, depois faz análise de relação entre essas grandezas que a gente tem e, por fim, a gente resolve a equação que foi gerada por esse problema. Camille, e por que na regra de 3 simples você não deu um passo a passo? Primeiro, a gente faz isso, só que intuitivamente, porque são menos grandezas, é uma coisa mais simples, como o próprio nome já diz. Então, a gente faz todo esse passo a passo na nossa cabeça sem pontuar, tá certo? Então, vejamos. Um exemplo aqui. Uma construtora foi contratada para realizar a reforma de todas as escolas do município de Cocalzinho, em Goiás. As escolas são construídas com formato e tamanho padrão nessa cidade. Logo, o muro externo possui a mesma medida, sabendo que 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas, quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas? E aí nós vamos ver que a gente precisa pontuar algumas coisas. Com base no texto, o que é que a gente tem aí de grandeza? Vamos lá. Quais são as nossas grandezas? Quantidade de pintores, dias e quantidade de escolas pintadas, tá certo? E aí, nosso passo 1 já foi. A gente identificou as grandezas que a gente tem. Já no caso do passo 2, que é a identificação por meio da montagem da tabela, nós já temos aí também. Porque são 8 dias e dias também é a incógnita que eu quero saber. Temos aí pintores e escolas, certinho? E aí, agora vamos para o passo 3, que é fazer aí a nossa análise de grandeza, tá certo? Enquanto a quantidade de pintores aumenta, a quantidade de dias vai tender a o quê? A diminuir, né? Porque se eu tenho mais gente fazendo o mesmo serviço, é sempre importante lembrar, gente, que quando a gente está trabalhando aí com a regra de 3 composta e fazendo essa análise, a gente precisa fixar 2 para fazer a análise e a terceira, a gente mantém ela meio que constante na nossa cabeça, certo? Então, supondo que eu tenho a mesma quantidade de escolas, se eu aumento a quantidade de pintores, é entendível que a quantidade de dias vai diminuir, porque eu vou ter mais gente fazendo ali. Já fazendo a relação de dias com escolas, nós fixamos aí agora a quantidade de pintores. Então, se eu aumento a quantidade de escolas para o mesmo número de pintor, o que acontece com os dias? Eles tendem a aumentar. E é sempre importante ver que a gente faz essa relação de pintores com dias e de escolas com dias. Por quê? Porque dia é onde está a minha incógnita. Tá certo? Então, o quarto passo é a gente pegar e resolver a equação gerada. E só um detalhe que eu preciso informar a vocês. Vemos aqui que pintor é inversamente proporcional a dias, enquanto escola é proporcional. Então, quando eu tenho aí uma razão onde ela é inversamente proporcional, eu devo inverter. Então, aqui nós vamos ver a nossa equação gerada, que é 8 sobre x, que é onde está a minha incógnita, ela tem que ficar isolada, sobre igual 8 sobre 4 vezes 6 sobre 16. Percebam que pintores é 4 sobre 8, mas eu tenho que inverter para poder dar certo. E aí eu vou simplificar a minha equação, de modo que vocês estão vendo aí na tela, e eu vou chegar em um quantitativo de 12 dias. E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula e até a próxima!